vai apresentar é parte de um projeto de cooperação técnica que ela vem desenvolvendo com o Centro de Sociologia Europeia, centro esse que é vinculado à Escola de Artes e Estudos de Paris. Então, eu passo a palavra para a Lígia. Bom dia a todos e todas. Bom, a minha apresentação hoje, como ele falou, faz parte de um projeto denominado Espaço da Saúde Coletiva, que eu venho desenvolvendo em 2 pós-doutorados com o Centro de Sociologia Europeia, da Ligada à Escola de Altos Estudos, de Paris, e tem como colaborador exterior Patrícia Pinel, da equipe que faz parte de Jair Nilson. Em vermelho estão os membros da equipe que contribuíram no componente que eu vou apresentar hoje, trabalharam mais diretamente nesse componente da sociogênese do campo. Né? Nós temos 3 teses de doutorado que oportunamente vão poder ser apresentadas aqui, que são componentes do projeto, de Sandra Garrido, Jamaci e Catarina, e temos uma iniciação científica, duas estudantes de iniciação científica e 3 candidatas para o próximo período. Né? O financiamento é o edital universal do CNPq. As questões que o presente projeto procurou responder foram decorrentes, eu acho que para quem está fazendo dissertação de tese, é sempre interessante como é que as questões de pesquisa foram elaboradas e produzidas. Porque eu resolvi interrogar o que é a saúde coletiva brasileira. Na verdade, essa não foi o ponto de partida. O ponto de partida é uma linha de investigação em avaliação de políticas de saúde, onde nós vínhamos desenvolvendo uma série de estudos de análise de implantação das políticas de saúde e nos deparávamos com ter que explicar por que as políticas não são implantadas conforme previsto. Quer dizer, a maioria das políticas de saúde nós encontrávamos problemas na implantação, uma série de obstáculos, e começamos a buscar teorias das práticas sociais que explicassem por que alguns profissionais aderiam e outros não, porque elas estavam mais implantadas em um determinado contexto e não em outros. Né? Então, nós começamos a indagar se, a partir do referencial de Pierre Bourdieu, se isso não era decorrente de um hábitos, que é um dos conceitos que ele usa, que eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco melhor, de um hábitos do campo da saúde coletiva. Então, meu ponto de partida era um senso comum douto, que eu acho que é compartilhado por todos vocês, que existe um campo da saúde coletiva, e eu parti dessa pré-noção douta, e a questão só foi possível ser formulada por conta da colaboração com Patrícia Pinel, que estranhou isso, porque na França não existe. Então, se existe um campo de saúde coletiva, quer dizer, então eu somente até para fazer uma concessão formulei o projeto sob a forma de pergunta, mas tinha no íntimo uma convicção da existência do campo da saúde coletiva no Brasil. E vocês vão ver como foi interessante identificar que não é tão claro assim e que o processo da pesquisa e da construção do objeto operou algumas rupturas. Tanto que essas perguntas já são parte do processo de construção do objeto, ou seja, em que medida essa invenção brasileira, porque a saúde coletiva só existe no Brasil com essa denominação, é um processo sócio-histórico específico ou corresponde a um fenômeno internacional mais geral. A terceira pergunta também é um desdobramento da construção do objeto, já incorporando o referencial teórico bourdieusiano, ou seja, em que medida é um campo no sentido de Bourdieu, ou seja, o campo como microcosmo social relativamente autônomo, e como se constituiu historicamente. Em vermelho está a pergunta que eu vou responder nessa primeira. Em 2006, então, eu trabalhei na elaboração do projeto, fiz as entrevistas em 2008 e 2009, porque tive problemas
pessoais em 2007 e o ano passado eu escrevi, analisei e escrevi esses dados que eu vou, essa primeira análise que eu vou mostrar aqui hoje. O componente sócio-histórico, inclusive, foi priorizado não só porque ele é parte da estratégia metodológica de Bourdieu de ruptura com o senso comum, a análise sócio-histórica, mas também porque, como Patrícia Pinel é um pesquisador que trabalha com análise sócio-histórica das políticas de saúde, eu também aproveitei um pouco a experiência dele para dialogar e trabalhar no componente sócio-histórico. Usamos também Norberto Elias e seu livro Processo Civilizador, e um pouco que eu encontrei está refletido nessa síntese que ele faz no segundo tomo do seu volume do Processo Civilizador, à guisa de conclusão, né, que planos e ações isoladas se entrelaçam de modo amistoso ou hostil, resultando em modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem sui generis, uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das pessoas que a compõem. A gente vai retomar a essas questões no decorrer da análise. Bom, eu coloquei aí, entre aspas, a emergência da saúde pública. Entre aspas, porque toda a trajetória histórica da saúde coletiva é para romper com a saúde pública institucionalizada e criar um novo campo. Só que a força do instituído da saúde pública é tão grande que todos os historiadores tomam por objeto a saúde pública. Então, meu objeto é a emergência de um espaço social ao interior do campo médico, voltado para os problemas de saúde de âmbito populacional, os quais demandavam gestão estatal e organização e iniciativa correspondente. Do ponto de vista de uma construção racional e teórica do que eu entendi como objeto, que era que eu estava querendo estudar, era isso. Só que toda a literatura, todo o estado da arte trata da saúde pública. Então, por isso que eu trago a saúde pública e falo da emergência. Há controvérsias em relação à emergência da saúde pública, né? Aspas. A Rosen, que é o autor mais usado por nós e no mundo todo, situa desde a antiguidade greco-romana, mas para ele saúde pública é desde o aqueduto romano até a cultura física dos gregos. Já Porter, que é uma historiadora mais recente, ela revê Rosen, revê Foucault, faz uma boa revisão dos historiadores e faz uma discussão crítica. Ela diz que os historiadores modernos, embora o título do livro dela seja História da Saúde Pública, preferem denominar ação coletiva em relação à saúde das populações. Um pouquinho perto da gente, mas é completamente diferente, mas ação coletiva. Os canadenses, na década de 80, 90, introduziram o conceito de saúde das populações. E nós colocamos André Pierre no diálogo aqui no projeto REDET com Jair Nilson, e ficou muito interessante, isso está em vídeo, quem quiser ver pode ver, como as ideias de saúde da população dos anos 90 dos canadenses, tem muitas coisas da saúde coletiva da medicina social latino-americana dos anos 70. Mas eu vou seguir Foucault, que delimita o nascimento da medicina social no fim do século XVIII, início do século XIX, porque, como ele, eu não sou entendida nem em egiptologia, nem em antiguidade, e vou delimitar junto com o nascimento da medicina moderna, que é nesse período. E para Foucault, toda a medicina desse nascimento era uma medicina social. Uma medicina inicialmente de Estado na Alemanha e secundariamente a milícia médica, a medicina urbana e a medicina da força de trabalho. Essa história vocês conhecem todos, diversos autores, Nunes, Paim, Donângelo, o próprio Rosen, e eu não vou entrar nela, apenas vou dialogar um pouco com a história, porque a interpretação do significado da medicina social europeia é importante para a constituição do campo da saúde coletiva brasileira e interpretação que os historiadores franceses, principalmente, dão, é diferente daquela, então é um pouco controvertida, e isso é muito interessante, porque explica um pouco a constituição do campo.
Então, eu vou retomar ela no momento que nós chegarmos na ida de Foucault fazer suas palestras no Instituto de Medicina Social na década de 70. Bom, o século XX, o que acontece no século XX é a institucionalização da saúde pública, como eu havia falado, né? O que é que eu estou entendendo como institucionalização da saúde pública? Se consolida um subcampo científico internacionalmente, então nós temos criações de faculdades, a Johns Hopkins no início do século, só de saúde pública, a London School, a Johns Hopkins, diversas revistas específicas internacionais e nacionais, em todos os países, as estruturas governamentais de ministérios da saúde, associações de saúde pública, existe uma associação mundial e cerca de 70 associações nacionais, e a consolidação no pós-guerra da Organização Mundial de Saúde e seus escritórios regionais como órgãos normalizadores com seu conceito de saúde, etc. Então, isso é institucionalização. Na década de 70, a medicina social latino-americana, isso é um pouco a revisão do estado da arte, né? O que é que outros autores já discutiram sobre o tema. Estudaram a medicina social latino-americana como corrente de pensamento, como movimento de reforma acadêmico, como movimento social organizado em torno da Alanis, como modelo de teoria e prática da medicina social, nas suas relações com os movimentos sociais, numa perspectiva histórica e nas suas bases teóricas. Aí nós temos muitos autores brasileiros, Jair Nilson Naumar, Nunes, Garcia, Everardo. Isso influencia em projetos da reforma sanitária. Na literatura brasileira sobre a saúde coletiva, nós temos uma quantidade enorme de trabalho, né? Só que a maior parte desses trabalhos enfocou, evidentemente, e vai ficar claro porque, na reforma sanitária e nos movimentos sociais aí associados. Na história da Abrasco, a saúde coletiva frequentemente tratada como... São tantos autores que não dava num só slide, então eu omiti, mas são inúmeros, né? Então trataram como campo de conhecimentos e práticas, porém sempre enfatizando mais o campo de conhecimento. Então Nilson Rosário Costa orientou a tese de Patrícia Luquezzi, usam Bourdieu, mas só do ponto de vista incorporando o conceito de campo como campo científico, como campo de conhecimento, e não exploram a metodologia e a epistemologia bourdieusiana, nem usam o conceito de campo articulado com sua teoria das práticas. Além disso, o estudo da sociogênese de uma ciência, o próprio Bourdieu discutia muito isso em relação ao estudo da sociogênese da própria sociologia. Para ele era fundamental como um componente de compreensão e de desenvolvimento das ciências sociais como disciplina científica, né? Quer dizer, eu já falei no papel da análise histórica, sim. Bourdieu trabalha com a epistemologia bachelardiana, segundo a qual é necessário romper, conhecimento científico tem que romper com o senso comum. E dentre as estratégias de ruptura, tem várias, a estatística seria uma delas, mas a análise sócio-histórica seria uma forte, a teoria, são fortes estratégias de ruptura. Só que ele diz que essa é uma primeira ruptura. Há que ter uma segunda ruptura, que é a reflexividade, ou seja, cabe, como o objeto é o mundo social, e no nosso caso o mundo social da saúde, quando o objeto são as práticas de saúde, cabe analisar em que medida a posição que o pesquisador ocupa interfere na forma e no conhecimento do seu objeto. Essa seria a reflexividade. Ou seja, por que é que eu fiz esse projeto e o que a minha posição no campo da saúde coletiva interfere na maneira com que eu elaborei esse projeto. Então, analisar a história social das ciências sociais e no caso da saúde coletiva é um instrumento de reflexividade para investigação em saúde coletiva, né? Além disso, a Bourdieu estudou diversos campos sociais e
desenvolveu a sua teoria a partir do estudo das diversas realidades empíricas. Porém, e a partir daí ele sistematizou uma teoria dos campos, no livro principalmente As Regras da Arte. E considerava que o desenvolvimento dessa teoria requereria o paciente investigação de novos campos para testar as teses gerais e ver as especificidades. Então ainda pode ter essa possibilidade e, no nosso caso, a oportunidade de analisar como os nossos hábitos no sentido de Bourdieu, de disposições que orientam as nossas práticas, interferem com nossas tomadas de posição atuais, tanto éticas como técnicas, como políticas, né? Bom, então a metodologia foi um estudo de caso histórico sobre a gênese do espaço para a saúde coletiva no período compreendido entre 1959 e 1988. Essa conjuntura foi delimitada, tendo em vista 59, foi o retorno de Guilherme do mestrado em Harvard e da criação do primeiro programa de medicina preventiva no Brasil, quer dizer, o primeiro junto com o de Ribeirão Preto, e 88 a Constituinte, né, a inscrição na Constituição. Eu realizei 25 entrevistas pessoalmente entre 2008 e 2009, com duração média de 2 horas, com alguns dos fundadores do campo, né, do espaço, que integraram os principais departamentos. As entrevistas elas foram gravadas, depois foram transcritas, elas retornaram para os entrevistados, elas foram transcritas literalmente, retornaram para os entrevistados, foram editadas pelos doutorandos. Quer dizer, a ideia de que, também que eu acho muito importante em Bourdieu, que o pesquisador ele tem que trabalhar a coleta de dados, é o momento mais importante da produção da pesquisa. É exatamente aí onde se obtém as informações do polo empírico. Então, essas são operações centrais que não devem ser delegadas a terceiros. Então, eu fiz pessoalmente as entrevistas, os bolsistas de iniciação científica transcreveram e os doutorandos editaram, pesquisadores também, Jesus participou da editação, exatamente para evitar uma distorção na interpretação do conteúdo, né, das entrevistas. E os autores tiveram a possibilidade de modificá-las. Alguns quiseram e outros não, né, deixaram como está. Dos fundadores falecidos, eu trabalhei com as biografias. Também tive a felicidade de encontrar um projeto Memória Unirio, que foi um projeto que investigou especificamente a trajetória de Arouca. Usei os currículos Lattes, tinha diversas entrevistas publicadas de Arouca, de Frederico Simões Barbosa, de Maria Andréa Loyola Capes. Há 30 anos atrás, a Lígia Rangel e Jair Nilson fizeram entrevistas com Guilherme, os membros do departamento, sobre o departamento na época, sobre o trabalho de campo. Então nós recuperamos. O arquivo pessoal de Jair Nilson foi fundamental, porque tem essas entrevistas históricas de 30 anos atrás, que a Milena Maia, que é bolsista de iniciação científica, desenvolveu seu projetinho sobre a origem do Departamento de Medicina Preventiva, a Constituição. Usei também depoimentos que estão na Casa Oswaldo Cruz, dados para outras pesquisas de Guilherme e Arouca, entrevistas antigas, e analisei algumas fontes documentais, ata de fundação da Brás, relatórios de encontro da Brás. Tive o acervo pessoal de Paide, Lília Schreiber, que foi uma das entrevistadas, me mandou também parte do acervo dela, diversos documentos que ela tinha, do Ângelo, de Guilherme. E estes fundadores escreveram muito sobre o campo, eu li também grande parte, não posso dizer que li tudo porque é muito extensa a biografia. Bom, então esses foram os principais entrevistados que eu analisei, das entrevistas analisadas para essa etapa do projeto, que é da Gênese. Então, foram do Departamento de Medicina Preventiva e mestrado, Jair Nilson Sebastião e Fabiola Nunes, Roberto Santos,
Da preventiva da USP, Moisés, Lília, Maria, Euclides. Da UERJ, Ézio, Madel e Maria André Loyola. De Campinas, Ana Maria Tambelini, Everardo Duarte Nunes e Elizabeth Smeck. Deixa eu justificar. Essas eram as pessoas que estavam no departamento na época da fundação do campo. Não é o departamento hoje, na época. A Elizabeth Smeck era estudante. Aí foi um encontro casual que, conversando com ela, eu descobri que ela tinha sido estudante. Aí digamos, vou ver o ponto de vista da estudante da época. Né? Da OPAS, Carlyle Guerra Macedo coordenou a reunião de criação da Abrasco. Paranaguá estava nessa reunião, Roberto Passo Nogueira, Sônia Fleury Teixeira, Paulo Cruz, Maria do Carmo. Ela está na ENSP hoje, ocupando um cargo importante, mas não foi por isso. Ela era estudante do Departamento de Medicina Preventiva, também para ouvir a voz do estudante na época da fundação. Ela foi, digamos, monitora de Sebastião. O referencial teórico, como eu falei, foi a teoria dos campos de Bourdieu, que está sistematizada principalmente no livro As Regras da Arte, mas em diversos outros trabalhos. Não dá para desenvolver aqui por conta do tempo, eu vou só sumarizar os principais conceitos e mostrar um pouco como nós usamos ele. Né? Então, como eu falei, o conceito de campo Bourdieu é parte da sua teoria do mundo social e da sua teoria das práticas. Ele considera o campo como um microcosmo relativamente autônomo, relativamente porque todos esses microcosmos entram em relações uns com os outros e, inclusive, com o campo do poder. Né? Cada microcosmo tem, as pessoas que participam de um determinado campo têm, recebendo um dos meus entrevistados chaves, o professor Sebastião Moreira, um dos fundadores, está presente. Então, esses são microcosmos, as pessoas no mesmo, nós aqui compartilhamos de mesmos gostos pela saúde coletiva, preocupações com a saúde da população. Então, nós temos coisas em comuns que, se a saúde coletiva é um campo, nós podemos dizer que são disposições em comum, hábitos em comum e uma ilúsio. Ou seja, nós estamos aqui num dia de sexta-feira, todo mundo podia estar fazendo outra coisa, nós estamos aqui ouvindo sobre a saúde coletiva porque nós temos interesse nisso, nós temos um ilúsio que é no sentido da libido, ou seja, a gente trabalha fim de semana, a gente investe nesse mundo social, né? E o conceito de espaço social, que seria a articulação dessas... Além disso, ele trabalha com o conceito de trajetória, que é diferente do conceito de biografia. A trajetória são as diferentes posições que os agentes ocupam no espaço social ao longo da sua história pessoal e que incorpora a história coletiva nas disposições dos hábitos. Então, eu estudei a trajetória profissional, a trajetória social a partir da profissão do pai, da mãe, dos avós maternos e paternos e a trajetória política. Eu também analisei os princípios de hierarquização do campo. Todo campo tem seus polos dominantes, seus dominantes e dominados, e as lutas pela dominação e as lutas pelos princípios de dominação. Ou seja, quais são as regras para entrar no campo, para se manter no campo, para ocupar as posições dominantes daquele campo. Ou seja, o que é que dá as bolsas de produtividade do CNPq no campo científico ou os cargos no Ministério da Saúde, nas secretarias, digamos, o que está em jogo em cada subespaço desses campos. Então, eu trabalhei com a composição dos capitais dos diversos agentes do ponto de vista científico, burocrático e político. Comecei a entrar no capital simbólico, mas tive algumas dificuldades, então nós estamos deixando para essa segunda etapa porque algumas apreciações que eu fiz, que o capital simbólico é um capital de reconhecimento. Então, ele implica no reconhecimento, digamos, nós reconhecemos o professor Sebastião como uma liderança. Então, esse é o ato de reconhecimento.
esse é simbólico, ninguém mede, não pesa, então depende, então como é que a gente vai aferir isso? Então isso foi, por exemplo, tem um título professor emérito, então os títulos de emérito podem ser, mas aí conversando, apenas já Nilson não está aqui hoje, essa questão do que é que significam os títulos em saúde coletiva era algo ainda não muito claro, nós deixamos a análise do capital simbólico para uma segunda etapa. As relações com os outros campos e particularmente com o campo do poder definem um campo social. No nosso caso, a gente analisou as relações com o campo científico, com o campo burocrático, e aí o burocrático é no sentido weberiano, da burocracia weberiana, e não no burocrático pejorativo, que seriam as estruturas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais, e evidentemente com o campo médico, né, que tem uma hegemonia grande do ponto de vista mesmo até hoje. E, por fim, as condições de possibilidade históricas. Bom, no projeto, a minha hipótese era essa, que no Brasil constituísse um campo da saúde coletiva relativamente autônomo, que corresponde à interseção de 3 campos, o campo científico, o campo burocrático e o campo do poder. O seu polo dominante inicialmente foi o campo científico, porém houve influência crescente do campo burocrático e do campo do poder. Embora possua uma autonomia relativa, sofre grande influência do campo médico e do campo poder. Ou seja, isso era o que eu pensava em 2006, quando eu escrevi o projeto, e eu deixei aqui para vocês verem que o que eu achei mudou bastante. Primeiro que eu deixei de falar em campo e passei a falar em espaço, né, e vocês vão ver um pouco por quê. Quer dizer, pelo menos provisoriamente. Né? Bom, as condições de possibilidade, ou seja, o que Bourdieu entende por condições de possibilidade são os constrangimentos ou facilidades estruturais, o que ele diz, os limites do possível, do impossível e do provável. Então, o espaço social é um processo contraditório que não obedece a um plano racional, mas corresponde a esse entrelaçamento das trajetórias de diversos agentes delimitadas pela estrutura social e pela conjuntura, né? Usando conceitos evidentemente marxistas, mas para poder a gente dialogar mais das condições de possibilidades estruturais e históricas. Então, a saúde coletiva ela foi viabilizada por fenômenos que Salles Corel, na sua dissertação de mestrado sobre o movimento da reforma sanitária, considerou como paradoxais. Qual foi o paradoxo que Salles Corel identificou? Que a saúde coletiva foi construída pelas agências que financiavam a política contrária, ou seja, as agências que financiavam a difusão da medicina preventiva financiaram a sua contestação e a ruptura com a medicina preventiva. Então, esse é um fenômeno que alguns historiadores descrevem como a filantropia internacional. A filantropia internacional foi um fenômeno que surgiu no pós-guerra, mas antes mesmo do pós-guerra, desde o início do século XX, mas teve uma marca forte no pós-guerra, que a Europa estava destruída, e os Estados Unidos propôs aquele plano Marshall para reconstruir a Europa, e teve um componente muito importante das ciências humanas, porque era onde o capitalismo travaria uma batalha contra o socialismo. Tanto que a Escola de Altos Estudos em Ciências Humanas de Paris foi financiada pela Rockefeller. Né? Então, a Rockefeller, a Kellogg, a Milbank e a Ford financiaram muitas coisas na Europa nesse plano Marshall, e na América Latina há uma iniciativa do governo Kubitschek em 1958 denominada Operação Pan-Americana. Segundo os historiadores da Fundação Getúlio Vargas, foi a principal iniciativa diplomática do governo Kubitschek, que era proposta a Eisenhower, que era o presidente americano. Eisenhower concordou que era de apoiar o desenvolvimento da América Latina e também entrar na competição ideológica. Foi aí que surgiu a questão do planejamento de saúde. Isso, pelo menos, era análise de Carlyle na entrevista, que aí eu fui checar os documentos históricos, e é consistente. Porque
Por acaso eu perguntei a Carlalho, eu não fazia parte do roteiro da entrevista, mas uma curiosidade que eu tinha, que era por que na nossa área o planejamento entra como planejamento e não como gestão, como administração. Aí ele disse muito simplesmente, não, foi da Operação Pan-Americana. Eu achei a explicação, em princípio, frágil, mas depois, indo investigar, encontrei uma série de outros documentos que mostraram que era consistente essa tese, e ele mesmo disse que ele pessoalmente, então a OPAS foi convocada, e foi aí que surgiu, junto com a CEPAL, aquele curso sem OPS de planejamento, que Mário Testa participou, e Carlalho disse que ele participou da segunda turma, e explicitamente isso era debatido, essa, digamos, necessidade das democracias incorporarem o planejamento como tecnologia no sentido de se contrapor ao crescimento do socialismo entre intelectualidade na década de 60. Então, vocês vejam que as políticas que criaram as condições de possibilidade eram absolutamente contrárias ao campo que se desenvolveu. Há também a ação político-institucional da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS como organização, mas fundamentalmente a figura de Juan César Garcia. Bom, os historiadores, há alguma polêmica se a modernização da medicina é do século XIX, com a nossa escola tropicalista baiana é do século XX, mas em 1916 a missão Rockefeller, ela introduz a modernização em São Paulo do ensino médico e cria o Instituto de Higiene de São Paulo. Então tem toda uma atenção para criar o Instituto de Higiene de São Paulo, sair da escola médica. E depois, em 1945, a Cátedra de Higiene é extinta e criado o Instituto. Em 67, já no clima de 68, os estudantes fazem uma movimentação e recriam na Faculdade de Medicina a Cátedra de Higiene, que é
papel importante na criação do Instituto de Medicina Social da UERJ. Juan César Garcia, na opinião de todos os entrevistados, foi a pessoa mais importante na constituição do campo da medicina social na América Latina. Ele é um médico argentino, que ingressou na OPS em 66 e 84, e o papel dele foi tanto teórico, um dos primeiros trabalhos que relacionam a saúde com o social é dele, de 1972, quanto político. Ele foi um articulador político, né? Quer dizer, aí não está claro muito bem qual era a articulação dele com a esquerda organizada da Argentina, mas Hugo Spinelli está desenvolvendo, a partir de algumas questões que nós fizemos do projeto colaborativo, eles estão desenvolvendo agora um estudo lá na Argentina sobre o papel de Juan César Garcia, e eu soube que terá um artigo nos cadernos também debatendo o seu papel na constituição das políticas de saúde. Eu fiz essa cronologia aí porque é interessante, a partir das entrevistas, vocês verem como as coisas aconteceram um pouco concomitantemente, né? Então, as conferências que vocês já conhecem da história da saúde coletiva, que difundiram a medicina preventiva nas Américas, de Colorado Springs, e os seminários da OPAS em Vina Del Mar e Tehuacán, na década de 50, então, em 52 e 53, Pedreira de Freitas, que foi... há uma linha de relação com Samuel Pessoa, que foi um parasitologista que tinha parasitologista social, vamos dizer assim. Era um parasitologista com preocupações sociais. Ele orientou Pedreira de Freitas, que por sua vez orientou Sebastião Loureiro na residência. Orientou, quer dizer, era organizador da primeira residência em medicina preventiva. Então, em 52 e 53, Pedreira de Freitas foi para fazer o mestrado em Johns Hopkins com o Trevor Grant da Rockefeller e depois participou do seminário de Vina Del Mar. E em 54 ele denominou a cátedra de higiene e medicina preventiva. Na mesma época, um pouquinho, 2 anos, 3 anos depois, Guilherme foi com aquela bolsa da Kellogg para Harvard, e eles retornam. Só que Pedreira, só tem registro que Pedreira de Freitas organiza qualquer coisa em 63, em Ribeirão Preto, um núcleo de medicina preventiva, que Arouca aí, nas suas entrevistas, diz que quando Pedreira de Freitas organizou aquele núcleo, foi que ele viu uma perspectiva de conciliar a sua militância política com a profissão, porque ele pensava em deixar a medicina, chegou a deixar a medicina, Arouca, ou então fazer radiologia para ganhar dinheiro e depois fazer política, que ele já era dirigente do Partido Comunista Brasileiro e liderança política estudantil. Quando Pedreira de Freitas organizou o núcleo de medicina preventiva, e Arouca diz na entrevista ao Pasquim que percebeu a possibilidade de articular aquelas duas coisas, né? Nesse mesmo período, Sebastião, Euclides e Joselita vão ser residentes em Ribeirão Preto por orientação de Guilherme e participam dessa primeira residência. Mas Guilherme organizou, nesse mesmo período, o programa de ensino de medicina preventiva daqui da Bahia. Então, quer dizer, algo que está ausente da literatura nacional é o papel da Bahia. Então, o primeiro curso de medicina preventiva foi da Bahia, organizado por Guilherme. A não ser que, digamos, tem alguma coisa antes de Pedreira de Freitas que a gente não sabe. Claro, foi a primeira residência, foi de lá, mas esse é um detalhe, claro, mas a nossa baianidade, o bairrismo, basta que a gente vá resgatar nosso papel, né? Bom, mas quais eram as outras condições de possibilidade, as contradições da conjuntura nacional? Nos anos 60 e 70, havia um campo socialista, não no sentido de Bourdieu, um mundo socialista, parte do mundo socialista, e grande parte da intelectualidade latino-americana e brasileira era marxista, né? Os projetos dos partidos clandestinos de esquerda, PCB, PCdoB, AP, entre outros,
Quer dizer, entre os entrevistados, a gente só identificou militância dos fundadores nesses 3 partidos, porque o PT só foi fundado em 79 e 80, né? Eles propunham ou reforma ou revolução para a sociedade brasileira. Então, isso era, digamos, a maior parte dos entrevistados ou eram militantes de partidos clandestinos ou eram pessoas de esquerda, né? A medicina social, então, surge como um projeto alternativo. E a medicina social ligada à interpretação da medicina social francesa como um projeto semelhante, de transformação radical da sociedade para mudar as condições de saúde da sociedade. Então, a medicina social aparece com uma possibilidade de atuação legal durante o período da ditadura. No governo Geisel, a segunda contradição importante é que o governo Geisel foi considerado um governo de distensão política e ele resolve desenvolver alguns programas sociais, entre os quais está a FINEP, desenvolve o programa de estudos socioeconômicos em saúde, o PESES e o PEPS. Esses programas são fundamentais pelos entrevistados, porque empregaram várias daquelas pessoas que não tinham alternativa de trabalho. Então, o grupo de Arouca sai de Campinas, digamos, com o ultimato do reitor. Inclusive, o reitor disse que só deixava a Arouca defender a tese dele, que era considerada uma tese marxista, subversiva, se ele saísse da universidade. Então, Guilherme, inclusive, segundo Ana Maria, que era a grande liderança e também aconselhava, dizia: vocês têm que defender a tese e sair, porque vocês vão ser denunciados, podem ser presos e tal. Então, foi nesse clima que a Arouca defendeu a tese dele e foi para o Rio. E quem emprega a Arouca no Rio, a Arouca, Ana Maria e todo o grupo, a FINEP, o PESES, o programa do governo Geisel da ditadura. Então, foram essas contradições que permitiram a constituição do campo. Então, aí, os principais grupos fundadores, como eu já falei, né, quer dizer, nasce na Bahia, em São Paulo e no Rio, e os 2 médicos que, do ponto de vista da análise burguesiana, são os herdeiros que recusam a herança. Ou seja, a criação de um novo campo, a ruptura, implica, digamos, que alguns dos herdeiros recusem a herança. Eles tinham tudo para fazer carreiras clínicas bem-sucedidas. Todos 2 estavam em residências. Guilherme estava fazendo residência na USP. Fazer residência médica na USP naquela época era assim, nem Pinheiros era o supra-sumo. Écio também. Eles deixaram isso para criar um novo campo cheio de riscos, né? E Arouca, que tem uma trajetória sui generis, porque ele sai do campo e vai ser, como vocês todos sabem, candidato sucessivamente a deputado federal, vice-presidente, presidente, foi ele era um dirigente político do PCB, né? Quer dizer, mas ele teve um papel fundamental porque sua tese de doutorado, em 75, é uma tese que marca uma ruptura, né, dentro do campo. Com Arouca, diversos outros dos entrevistados também mostraram disposições políticas, né? Então, quais foram as razões? Uma das perguntas que eu fazia é: por que você fez medicina, por que você fez sociologia e por que entrou na saúde coletiva, né? Então, as disposições políticas eram frequentes, contradições com a clínica, mas havia também gosto pela pesquisa e gosto pelos números, né? Principalmente da parte dos epidemiologistas. Havia também um grupo de sociólogos. O grupo de sociólogos tinha como liderança principal Maria Cecília Donângelo, que era também a principal liderança teórica. Ana Tambellini diz que quando Donângelo falava, todos escutavam, inclusive Guilherme. Então, Guilherme era uma liderança política e Donângelo uma liderança teórica, né, do ponto de vista teórico. A tese dela, inclusive anterior à tese de Arouca, Arouca cita a tese de Donângelo na sua tese no dilema primitivista, né, ainda sob a forma de tese, e Luiz Pereira, que orientou Donângelo. Aí um parênteses: Luiz Pereira era um sociólogo do grupo de Fernando Henrique Cardoso, que era o grupo dos sociólogos marxistas da USP.
Então, embora Dona Ângela estivesse na Faculdade de Medicina, ela entrou inicialmente no Departamento de Medicina Legal, e depois Guilherme, quando ele fez o concurso para a cátedra em São Paulo, convidou Dona Ângela, isso tudo em 68, eu vou mostrar depois. Aí, a tese dela de livre docência, o Luiz Pereira escreve que aquela tese inaugurava uma área do conhecimento que era a área de saúde e sociedade. Ou seja, os sociólogos propunham criar uma área de conhecimento da sociologia da saúde que não existia no Brasil. Então, era um projeto distinto do projeto dos médicos nesse primeiro momento, que depois se encontram. O grupo de cientistas sociais era um grupo de peso, tanto de São Paulo quanto do Rio. Era Madel, Maria Andréa Loyola, José Luiz Fiore, que é um grande economista, e Roberto Machado, que é esse filósofo que escreveu aquele livro importantíssimo, A Danação da Dona. Eu coloquei de 67 a 69, pequenininho aí a cronologia, só para vocês verem que 68 foi importante para a saúde coletiva em vários sentidos. Você veja, coisas importantes aconteceram entre 67 e 68. Juan César Garcia entrou na UPS. Em 67, Guilherme vai para São Paulo fazer o concurso, aí tem controvérsias, não é, Sebastião? Os entrevistados baianos dizem que ele foi enfrentar o desafio, e os entrevistados paulistas dizem que ele foi com o apoio de Lacais e que o candidato do PCB era o Vanderlei. Então, tem uma controvérsia histórica que precisa só ser esclarecida, né? Mas como sempre tem as duas versões. Mas Arouca e Everardo são contratados como professores em Campinas. Em 67 é a modernização da disciplina de higiene na UERJ. Juan César Garcia encontra com Sérgio Arouca em 68. 69 é o convite de Guilherme e Cecília Donângelo, que começa a ministrar Ciências Sociais no curso experimental da USP. O curso experimental da USP foi um curso super inovador, tudo isso que essas reformas curriculares discutem hoje. Aquele curso experimental era muito mais avançado, era integrar o básico, o profissionalizante, introduzir ciências sociais logo no primeiro ano. Então, era um curso revolucionário. Todos os entrevistados, inclusive, se falam com muito entusiasmo, e para a gente também aqui era uma referência. Esse é o curso de Brasília, ligado à UNB, né? E aí foi criado, com apoio da Kellogg, de novo financiamento da Kellogg, os primeiros cursos com o nome de Medicina Social na América Latina, o de Xochimilco e o da UERJ. E o da UERJ teve também financiamento da FINEP. Né? Então, posteriormente, então, tem uma parte da história que vocês conhecem bem, que é o movimento pela reforma sanitária, porém com alguns detalhes que eram desconhecidos até de alguns dos entrevistados. O movimento da reforma sanitária foi gerado em espaços clandestinos e em espaços legais. Havia o espaço com a direção muito importante do PCB, né, na época, que era a grande força política desse movimento. O PCB articulou não só o SEBS, diversas outras forças participaram, mas era uma articulação principal do PCB, e o projeto Andrômeda, que era tão clandestino que até alguns militantes desconheciam esse projeto. Quem refere ao projeto Andrômeda o Carlyle e Nelson dos Santos, que era uma organização clandestina que envolvia altas figuras em postos importantes nas instituições para apoiar um projeto que não era o projeto, digamos, da reforma sanitária discutido na academia e no SEBS, era um projeto mais conservador de reforma do serviço de saúde, de unificação, pelo menos na fala de Carlyle. Então, as pessoas, como era clandestino, as pessoas que participavam, referidas por esses entrevistados, e todos assinaram o termo de consentimento, autorizando falando seus nomes, foram Arouca, Nelson Rodrigues dos Santos, Eleutério, Ézio, Carlyle, Marcelo Almeida e Guilherme. Havia também um partido sanitário, que tinha uma conotação pejorativa inicialmente, e depois passou a ter uma conotação positiva. Foi tão positiva
que até hoje tem algumas pessoas que dizem meu partido é o partido da reforma sanitária. Né? Isso virou uma força política suprapartidária que se articulou para as lutas da Constituinte e daquele período que desembocaram no capítulo de saúde. Os SEBs também vocês todos conhecem, né? Veiculou as primeiras posições teóricas, foi um espaço para articulação legal. Aroca disse na entrevista dele a Sara que a ideia do SEBs foi fundamentalmente ter uma entidade para falar na SBPC. Porque na época da ditadura, a SBPC era um dos poucos lugares onde se poderia ter um debate mais crítico. Né? O governo de Geisel, porque naquela época, só para os mais novos, era um governo de extensão que teve os projetos do FINEP, mas foi um governo onde teve Vladimir Herzog, aquele jornalista, foi morto, teve a queda da Lapa, que todo o Comitê Central do PCdoB caiu, então não se podia falar abertamente, então precisava de espaços legais até para falar na SBPC. Daí essa história vocês conhecem da 8ª Conferência e da Constituinte. Né? Bom, como então é esse processo da construção de um espaço social? A organização do subespaço científico. Como foi inventado o nome saúde coletiva? E Jainilson dá o depoimento que em 1978 o mestrado em saúde comunitária aqui era coordenado pela Rockefeller, por Planck, que era um americano, né, da Rockefeller, e Lucila Milanese, que, digamos, tinha orientação da saúde pública americana, positivista, etc. Então, um grupo jovem e de esquerda dos docentes, Jainilson, Sebastião, decidem romper, fazer uma ruptura política com a Fundação Rockefeller e propõe um seminário, suspender matrículas de 78, tanto que a nova geração, a nova sou eu, Maurício Barreto, Carmen Teixeira, só vai entrar em 79. Então aquele ano de 78 foi um ano de fazer um seminário para rever o marco conceitual do mestrado, né? Mudar o marco conceitual. Na discussão de qual seria o nome do seminário, então é que o grupo mais à esquerda não queria higiene, porque estava querendo romper com a higiene, saúde pública também era algo do passado, medicina preventiva e saúde comunitária com a tese de Haroldo Donângelo também eram movimentos ideológicos. Eles queriam medicina social, Jainilson e Dreia, que eram representantes dos alunos. Aí Lucila Milanese e Planck vetaram, porque medicina social era medicina socialista, então vetaram medicina social, saiu saúde coletiva como um substantivo neutro, que aí foi consenso no colegiado e na reunião da Abrasco de 78, no primeiro Encontro Nacional de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, onde surgiu a proposta que foi em Salvador, de criação da Abrasco. Esse nome, proposto por Jainilson, foi acatado e ficou o nome da Associação de Saúde Coletiva. Mas a razão principal é porque tinha uma associação de higiene em São Paulo que o pessoal não queria usar o nome de higiene, então Saúde Coletiva teve essa razão. Depois teve uma reunião em Ribeirão Preto e a reunião de Brasília, convocada e coordenada por Carlyle, que criou a Abrasco. A Abrasco, nos seus primórdios, estava muito preocupada com o ensino, mas não era uma preocupação com o ensino, assim, digamos, que ela tivesse rebaixado suas preocupações políticas. Era uma preocupação com a formação de quadros estratégicos para fazer a reforma sanitária brasileira, né, de ensinar sujeitos críticos, sujeitos transformadores. Então, suas primeiras iniciativas foi fazer um curso para o ensino da saúde pública, teve o primeiro Fórum Nacional de Residência em Medicina Social, Medicina Preventiva e Saúde Pública, e de 81 a 82 teve 3 reuniões que foram o embrião das áreas de concentração que hoje existem, de epidemiologia, administração e planejamento e ciências sociais em saúde. Donângelo, nessa época, nesses encontros, teve a missão de analisar o que era a produção teórica naquela época. A produção teórica era fundamentalmente tese de mestrado, dissertação de mestrado e tese de doutorado.
Ou seja, o grupo fundador era todo jovem, como vocês aqui, fazendo mestrado e doutorado, no início de sua carreira científica, com exceção, evidentemente, de Guilherme e dos primeiros fundadores, né? Então, as sub-áreas componentes eram essas. A diretoria provisória, eu perguntei a todos por que Frederico Simões Barbosa. Frederico Simões Barbosa, como eu já falei, era um parasitologista que trabalhou com Samuel Pessoa. Era progressista, mas era um parasitologista. Então, Paranaguá, quer dizer, no sentido ele não estava como objeto estudando a saúde das populações, ele deu o nome dele a um parasito, quer dizer, ele era pesquisador básico e o nome dele, ele descobriu uma espécie nova de parasita que leva seu nome. Então, Paranaguá disse, nós precisávamos de alguém que não fosse preso. Então, Frederico Simões Barbosa, Hernani Braga era diretor da INSP, que era uma grande escola também, então foi nessa linha de pessoas ocupando postos chaves, e Guilherme era professor titular da USP. Então, ser titular da USP também é um posto. Essa foi a diretoria provisória. A primeira diretoria também, o Benedito Filadelfo de Minas era chefe do maior departamento à época de medicina preventiva, que era o da UFMG, e Jaimilson Paim e Paulo Bus eram jovens, os jovens ainda no início da carreira, com pouco capital ainda naquele momento. Bom, o que pensavam esses fundadores? Qual o espaço dos pontos de vista? Também a ideia de Bourdieu de, ao analisar um campo social, as posições correspondem tomadas de posições e entender um espaço social significa entender o espaço de ponto de vista para poder você entender seu próprio ponto de vista e poder fazer a reflexividade, ou seja, em que medida o lugar que você está interferindo com o que você está produzindo, né? Então, nem medicina preventiva, nem higiene, nem saúde pública, uma nova medicina social. Esse era o projeto dos principais fundadores naquele momento, né? Então, essas ideias foram discutidas em São Paulo, do ponto de vista político, por conta da liderança de Arouca nas reuniões dos departamentos de medicina preventiva e social, e tiveram uma importância enorme nessas três produções. Tanto que Jaimilson refere que na preparação daquele seminário que faz a ruptura aqui na Bahia, ele trouxe para o colegiado ler e discutir a tese de Dona Ângela e a tese de Arouca, era o material teórico que fazia a ruptura, né? E o núcleo formulador dessas primeiras ideias, então, como eu já me referi, foi Dona Ângela, Guilherme, Arouca e João César. Mas, na verdade, foi uma das primeiras descobertas que haviam duas concepções, né? Quer dizer, a concepção do grupo de médicos e a concepção do grupo de sociólogos, que naquela época eram só sociólogos mesmo, né? Não tinha essa variedade de disciplinas, né? O projeto, os sociólogos, embora fossem de esquerda, na sua maioria não tinham militância organizada e estavam mesmo voltados para a constituição de uma disciplina de sociologia da saúde. E o projeto dos médicos, na sua maioria militantes, organizados em partidos clandestinos ou não, ou simpatizantes, era um projeto de transformação da sociedade brasileira, da luta democrática, de articular a transformação democrática, a criação de uma teoria social da saúde, né? Isso consta do documento aqui do mestrado, do marco teórico. Sim, vou fechar, já estou terminando, né? Então, um pouco só para vocês verem no documento daqui. Então, o objeto da saúde coletiva, a gente vai fazer os 15 anos, temos que retomar para ver onde estão esses objetivos de 78, né? Construído nos limites do biológico e do social, e compreende a investigação dos determinantes da produção social das doenças e da organização do serviço de saúde, e estudo da historicidade do saber e das práticas. Na adoção de uma estratégia pedagógica dialógica desde essa época, e que o ensino implica uma concepção ampla de prática, onde as práticas políticas estão incluídas, o que implicava em uma participação social.
esse daí é uma primeira objetivação que eu fiz na linha também da metodologia de Bourdieu, que eu peguei aqui os entrevistados, não estão todos aqui, e tentei relacionar os entrevistados com o campo do poder, a proximidade com o campo do poder. Nesse polo aqui, o capital político, capital burocrático, alto capital político, capital burocrático, baixo político burocrático, aqui mais burocrático que político, mais político que burocrático. Então o núcleo fundador estava aqui, mais longe do campo do poder,